Amém. Vamos para a palavra. Abre aí comigo em Juízes, capítulo 6. Eu falei, eu ia terminar minha série sobre fé, mas vamos falar sobre a presença de Deus. Aleluia. Termino semana que vem. Então não falte semana que vem. Nós vamos terminar a nossa série Eu Vivo pela Fé. Juízes, capítulo 6. E para que você entenda um pouquinho do contexto, logo depois que Josué assume, e passa-se aquele relato todo no livro de Josué seguindo a direção de Deus e conquistando a terra prometida. Mas Josué morre e parece que o povo se esquece, e você vê isso no livro de Juízes. Os homens mais dependendo de homens do que de Deus. E você vê altos e baixos no povo de Deus. E você vê que o povo de Deus estava perdido. Deus levanta juízes que guiariam o povo. E aí é o que acontece no capítulo 6. Veja só, Juízes capítulo 6, no verso 1, que diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E quando a gente lê a Bíblia num contexto, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos lembra que Deus não quer com que os homens se percam. E uma expressão como essa, Deus os entregou, parece que é um Deus mau, querendo com que as pessoas sofram. Mas essa expressão não é uma expressão de causalidade. Não foi Deus que levou esses homens a irem para o cativeiro. É uma expressão de permissão de Deus. Por quê? Por causa do coração daqueles homens. Onde é que a gente vê isso? Um pouquinho mais lá para frente, verso 8 até o verso 10. Acompanha aí comigo. Juízes 6, do verso 8 ao verso 10, diz assim: o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito e da casa da servidão. Eu os livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. É como se Deus estivesse falando assim: gente, vocês querem andar nos seus próprios caminhos? Eu não posso impedir vocês. Por quê? Porque o homem, gente, tem a liberdade de tomar as suas escolhas, mas também deve aprender a conviver com as suas consequências. Então a Bíblia, ela fala de escolhas e de consequências, e ela apresenta sempre um Deus dessa maneira: eu tirei vocês do Egito, eu fiz milagre para vocês, eu sustentei vocês no deserto. Olha só como é que a Bíblia apresenta a Deus, um Deus que quer resolver o problema. Mas Deus não pode pegar a gente pelo colarinho, Deus não pega a gente pela garganta para dizer: agora vocês têm que me adorar. Falei para vocês, Deus não quer nada obrigado. Deus não recebe as nossas ofertas obrigadas. Deus não recebe o nosso amor obrigado. Deus não recebe a nossa adoração obrigado. Deus quer algo que mexa com a gente entregue de maneira voluntária. Então, a gente deve aprender a conviver com as nossas consequências. Continue comigo aí em Juízes capítulo 6, no verso 2. Volta lá para cima. Qual foi a consequência deles terem abandonado a Deus? Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Ou seja, não era Deus que queria que eles morressem. Porque cada vez que os israelitas semeavam,
os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Ou seja, você lembra que o povo de Israel, no Egito, eles estavam guardados pela vontade de Deus. E eles estavam numa terra chamada terra de Gósen. Enquanto Deus permitia que pragas chegassem até o Egito, porque eles estavam contra a vontade de Deus, o povo de Deus estava protegido na terra de Gósen. O que isso me diz? Continue debaixo da vontade de Deus e você vai andar em proteção. A Bíblia é clara para dizer isso. Quando a gente olha para Gideão, a gente vê que Gideão viveu um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando adoração ao deus pagão Baal. E a idolatria, gente, o que é a idolatria? A idolatria fala de atribuir valor àquilo que não tem valor. Salmo 115 nos lembra disso. Abra lá comigo, você bota o dedo aí, vai lá no Salmo 115, que eu quero ler esse texto com você. A gente vai voltar para Juízes. Salmo 115 é uma lembrança contra a idolatria. Salmo 115 no verso 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ele começa dizendo assim: é tudo para ti, toda honra e toda glória seja dada a ti. E ele compara, então, o salmista aqui compara com as nações. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Verso 8, ele está falando no verso 8, se você confia nesse tipo de idolatria, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que nele confiam. Mas olha só a continuidade, ele não para aqui. Ele traz a solução, ele diz: ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ó casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Verso 18, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Alguém pode dizer aleluia? Ele está falando de um relacionamento. A idolatria coloca o valor naquilo que não tem valor. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós acabamos sendo presas fáceis para o engano do inferno. E aqui, a Bíblia já está nos dizendo: ô Gideão, vamos começar uma conversa? Está esse caos acontecendo em Israel. Israel se entregou, Israel voltou o seu coração, se perdeu. Mas Deus está sempre procurando alguém com coração próprio para iniciar uma nova fase. Você ouviu o que eu acabei de falar?
Deus está sempre procurando alguém com um coração próprio para começar uma revolução. Mas só tem eu na minha casa. Ele só precisa de um coração para influenciar uma casa. Ele só precisa de um coração para começar uma revolução onde quer que você esteja. E esse alguém pode ser você. Ele encontra Gideão. Versículo 11. E olha só o que acontece. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. E você entende aqui pelo contexto, se você for olhar no versículo 14, no versículo 16, que esse anjo do Senhor não era um anjo qualquer. O anjo do Senhor, e geralmente a expressão anjo do Senhor está fazendo uma referência a Jesus. O próprio Jesus aparece para Gideão. Por que a gente sabe disso? Porque a Bíblia relata no versículo 14 e no versículo 16, você pode ler em casa, que diz assim: o Senhor lhe disse. Esse termo, o Senhor, só era usado para Deus. Então quem aparece para Gideão é o próprio Deus. Eu estou dizendo isso para você, para que você entenda que mesmo que o caos tenha se instalado na sua vida, se você tiver de coração aberto, o próprio Deus pode aparecer para você e com uma palavra mudar o seu destino. O próprio Deus. Aqui a gente vê um Deus que ouve as nossas orações quando voltamos o nosso coração para Ele. Porque a Bíblia diz aqui em Juízes que depois de um tempo o povo passou a clamar a Deus. E eles clamaram a Deus assim como no Egito. No Egito, quando você entende as passagens lá de Êxodo, você vai ver que o povo no Egito já tinha se vendido para o Egito. E tinha se vendido de tal maneira que tinha um sincretismo religioso entre as nações. Você lembra que o anjo foi determinado a passar pelas casas, e aonde não tivesse o sinal do sangue, haveria morte. Por que o sangue tinha que estar no umbral das portas? Porque no Egito era comum você ter marcações no umbral das portas que simbolizavam o poder dos deuses para afastar espíritos maus. Olha só como é que Deus traz isso. Ele diz assim: isso vai ser coberto pelo sangue, falando de Jesus. Se vocês querem a libertação, se entreguem para Jesus. Coloquem o sangue nos umbrais, cubram essa idolatria de vocês, apaguem essa idolatria de vocês. E preste atenção, eu falei para você que todas essas imagens que tinham no umbral era para afastar espíritos malignos. Foi capaz de afastar a presença de Deus? Não foi capaz. Somente pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, é que eu e você podemos viver uma vida verdadeiramente de liberdade. E é isso que a gente está conseguindo ver aqui. Deus está respondendo a oração daquele povo, mas ele encontra alguém chamado Gideão. E a presença do Senhor então vem com uma palavra. Ele não somente se apresenta. Quando Deus vem, gente, Ele vem com uma palavra. Ele vem para alinhar as nossas vidas com o plano dele. Verso 12: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. E você vê que numa situação onde Gideão poderia estar com medo, acovardado, Deus vem com uma visão diferente. Deus vem com uma palavra diferente do que está acontecendo. Deus sempre tem algo diferente do que esse mundo nos apresenta. Se esse mundo nos apresenta um espírito de covardia, o apóstolo Paulo vai nos lembrar que ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada.
O Espírito de Deus, Ele transforma a nossa vida e Ele muda toda a nossa identidade. Muitas vezes, antes de nos dar estratégias para nos livrar, Deus precisa nos alinhar com o coração, com aquilo que Ele está vendo, com o coração dEle. Então muitas vezes quando Deus Ele chega para nós, Ele precisa mudar algo da nossa constituição, para que a gente veja o que Ele está vendo. Presta atenção que Deus pode mudar a sua situação num piscar de olhos, mas se Ele não mudar você, a situação volta. Sabe aquele negócio? A pessoa come, e aí tem um problema, sei lá, de fígado. Aí pede para Deus, Deus, me ajuda. E Deus vai e faz o milagre. Mas se Ele não mudar a mentalidade, quem está comigo? É por isso, vamos trazer para o natural, é por isso que quem faz aquela cirurgia bariátrica tem que passar por um psicólogo. Por quê? Porque tem que mudar a mentalidade. Senão volta tudo. Deus não está querendo resolver problemas imediatos ali somente. Ele quer resolver o problema do seu futuro. Ele quer resolver o seu problema lá na frente. Ele quer resolver o problema dentro de você, para que dentro de você, através de você, você possa mudar as circunstâncias ao seu redor. E Deus estava tratando com Gideão. Gideão, homem valente. Como é que Deus via Gideão? Como homem valente. Romanos capítulo 12, verso 2. Olha só para lembrar a gente. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como? Pela renovação da nossa mente. Então, gente, precisamos renovar a nossa mente no que Deus diz a nosso respeito, para que possamos agir de acordo com o que Deus vê. Então preste atenção, é o que Deus diz que vai mudar a gente. E aí, com base no que Deus diz, nós agimos de acordo com o que Deus vê, a maneira como Deus nos vê. Juízes capítulo 6, verso 13. Então Gideão responde: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Deus já tinha respondido para Gideão, parece que ele estava meio bugado. Aconteceu porque vocês abandonaram a Deus. Mas essa não é a nossa questão. Se Deus é tão bom, por que tem tanta desgraça no mundo? Tem tanta desgraça no mundo porque o homem decide não andar de acordo com o padrão de Deus. Romanos capítulo 12, a gente viu aqui que Deus tem um plano que é bom, perfeito e agradável. Jeremias vai nos lembrar que eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o futuro que vocês desejam. E Gideão deu essa bugada e começou a perguntar para Deus: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão, na minha versão, e ignorou o que ele acabou de dizer e botou palavra dentro dele novamente. E disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? É como se Deus estivesse contrastando tudo que Gideão está falando. Gideão, você ouviu por anos e anos que Deus tinha abandonado você. Eu nunca abandonei vocês. Na realidade, eu estou agora enviando vocês, porque eu sempre estive com vocês. Olha só, Gideão, ele tinha a força da humildade, porque ele estava debulhando o trigo no lagar, fazendo o que precisava ser feito, mesmo em condições adversas. Gideão não era o cara que estava falando assim: ah é? Estão roubando tudo de nós, agora que eu não vou fazer nada mais. Vou fazer por quê? Quem já falou isso? Vou fazer por quê? Não está dando certo? Vou fazer por quê? Vão roubar a gente mesmo? Gideão tinha a força da humildade,
porque ele fazia o que precisava ser feito, mesmo em condições adversas. Gideão tinha a força do cuidado, porque ele se importava com a posição inferior de Israel. Gideão tinha a força do conhecimento, porque sabia que Deus havia feito grandes coisas no passado. Gideão tinha a força dos famintos espiritualmente, porque queria ver Deus realizar grandes obras novamente. Gideão tinha a força de alguém ensinável, porque ouviu o que o anjo do Senhor disse. E Gideão tinha a força dos fracos, aquela força de Deus que é aperfeiçoada na fraqueza. E é por isso que a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Sabe por quê, gente? Porque a força, você vai anotar, anota isso, a força dos fracos é a dependência de Deus. É quando a gente diz: não tenho força o suficiente, sei que eu não posso depender de mim mesmo, mas eu posso depender de alguém que é mais forte do que eu. A força dos fracos é a dependência de Deus. Verso 15, Gideão então responde: ah, meu Senhor, como é que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Você sabe que é um processo que a gente passa, por isso que a gente fala para você: vem para a igreja, vem para os encontros, vem para a conexão, se enche da palavra, porque a renovação da mente na palavra de Deus é um processo. Deus já tinha falado para Gideão: eu estou com você, você é homem valente. Aí dá aquela bugada, Deus vira para ele de novo e fala: eu estou enviando você. Depois ainda ela pergunta de novo: como é que vai ser? Eu sou da menor tribo, da menor casa, da menor família, com a menor cama, com o menor prato, tudo era péssimo para Gideão. Mas Deus continua falando com Gideão. Quem é que sabe que Deus não desiste da gente? Eu comecei falando que Deus só precisa de alguém, não precisa de gente perfeita. Aliás, a gente estava ouvindo uma mensagem e o pastor estava falando que Deus não recompensa a produtividade. Às vezes a gente quer fazer para Deus, quer mostrar para Deus. Deus não recompensa a produtividade. Deus recompensa fidelidade. Ele não quer perfeição, Ele quer o seu coração, um coração ensinável, um coração trabalhável. E era isso que Gideão tinha. Mas o Senhor lhe disse, verso 16: já que eu estou ao seu lado, aleluia. Lembra que a força dos fracos é a dependência de Deus. Deus vira para ele e fala: já que eu estou do seu lado, você vai vencer. Já que eu estou com você, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. E você vê que vez após vez, quando a presença de Deus se manifesta para Gideão, Deus está encorajando Gideão: vá na tua força. E parecia que Gideão era fraquinho. Ele poderia ser fraquinho, ele poderia ser um camponês, ele talvez não era um guerreiro. Mas Deus não nos escolhe pelo nosso talento. Ele escolhe pelo nosso coração. E Ele treina o nosso coração. Davi era um pastor, mas derrotou um gigante. Sabe por quê? Porque ele sabia com quem ele ia. Davi não foi na sua própria força. Davi disse: eu vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos. Davi não estava sozinho. Verso 17, Gideão responde: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E aqui, em outro caso, aqui também dentro de Juízes capítulo 7, você vai ver que Gideão começa a pedir determinadas confirmações. E o que Gideão faz aqui não está errado, gente, preste atenção, não está errado. Sabe por quê? Porque o povo já tinha se perdido. O povo já tinha andado para trás. Gideão não queria andar para trás. Eu quero uma confirmação de que essa palavra vem de Deus, de verdade.
porque eu não quero errar. Na nossa caminhada nós precisamos ouvir a voz de Deus, e nós precisamos de determinadas confirmações no nosso coração. Não sai fazendo qualquer coisa só porque, entre aspas, ouviu a voz de Deus. Eu estou falando isso, já tem um tempo que Deus vem ministrando no meu coração. Na multidão de conselheiros, a sábia direção. Você ouviu a voz de Deus? Vem conversar com a gente. Vem conversar com o seu líder de conexão. Vem conversar com crentes maduros. Expõe aquilo que você ouviu. Você vê que mesmo a gente andando tanto tempo com Deus, a gente pode perder a voz. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, de um pastor americano, de um profeta americano chamado Rick Joyner. Ele tem um ministério profético muito forte. E o ministério profético tem que ouvir a voz de Deus de maneira certeira. E olha só esse relato. Ele estava dormindo num quartinho de estudo. Ele estava dormindo e ele teve um sonho com um outro pastor. Na hora que ele acorda, ele já pula do sofá e ele falou: vou ligar para aquele fulano pastor, porque eu tive um sonho com ele, eu preciso falar com ele esse sonho. Na hora que ele pega o telefone para poder ligar para o determinado pastor, um outro profeta liga para ele. Isso é Rick Joyner, um profeta experimentado de Deus, recebendo a ligação de um outro profeta. Esse outro profeta liga para ele e fala: Rick, tudo bom? Tudo bom. Rapaz, você teve um sonho? Não, você estava dormindo? Estava. Você teve um sonho? Estava. E já é estranho. Você sonhou com fulano de tal? Sonhei. Terceira coisa que o outro profeta falou: não conta para ele. Um profeta experimentado também pode ouvir, pode perder a direção de Deus. Então muitas vezes quando a gente vai fazer alguma coisa, mesmo tendo a certeza, a gente pode fazer como Gideão. Chegar diante de pessoas experimentadas e falou: estou percebendo isso no meu coração. O que está no seu coração? Será que você pode orar comigo? Será que você pode me ajudar? Porque eu não posso errar. Gente, muitas vezes quando a gente erra, a gente perde muita coisa. A gente perde direção. Uma vez, lá na nossa igreja, lá na sede, uma pessoa veio e até conversou com o pastor Hélio: pastor, estou com isso no meu coração, de abrir isso, de abrir aquilo outro. O pastor Hélio tinha uma impressão no coração e falou: não é a impressão que eu tenho no meu coração. Não, pastor, mas eu ouvi de Deus. Bom, se você ouviu de Deus, quem sou eu para dizer que você não ouviu de Deus? Eu não estava lá. Aí a pessoa foi, vendeu casa, vendeu não sei o que lá, e o negócio não deu certo. Quando voltou para morar com o pai e a mãe, a família inteira, porque não tinha ouvido verdadeiramente de Deus. Gideão coloca diante de Deus e fala: eu preciso ter uma claridade de que Deus está falando comigo. Gideão não teve falta de fé, Gideão teve fé. Ele colocou aquilo que ele estava ouvindo em submissão àquela pessoa que ele estava considerando como um homem de Deus. Continuação diz: ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, verso 19, preparou um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre essa rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Verso 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Gideão estava considerando aquela pessoa que tinha aparecido para ele como uma pessoa de Deus. Ele não tinha nem reconhecido ainda que ele estava na presença do próprio Deus. Quando ele tem a consciência que ele está diante de Deus, ele diz: ai de mim. Por quê? Porque no Antigo Testamento a expressão era: você não verá Deus face a face, falando da pessoa do Pai. Você lembra que Moisés, quando sobe na presença de Deus,
Ele tem que ficar de costas. Deus tem que ficar de costas. Ele vê Deus na fenda de uma rocha. Porque todo aquele que visse a face de Deus morreria. Por quê? Porque não aguenta tamanha glória, tamanha presença. Então quem é que aparece para Gideão aqui, senão o próprio Jesus? Aparece para o próprio Gideão. E aí Jesus traz uma palavra de conforto. Mas o Senhor lhe disse, verso 23, que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele deu o nome de o Senhor é paz, ou o Senhor é a minha paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Olha só que interessante, quando Deus vira para ele, quando Jesus vira para ele, ele fala, está tudo em paz. A palavra paz, a palavra shalom, ela tem um sentido de plenitude, completo. O que estava rasgado foi feito um novamente, está completo. A palavra paz significa solidez, segurança. Quando Jesus falou para ele, tenha paz, é a plataforma para a segurança. Você lembra que Jesus estava no barco, e as ondas, e Jesus diz, shalom. E naquele momento ali onde ele estava no barco, era a maior incerteza e a maior insegurança ficar naquele barco. As águas entravam para dentro do barco. Mas quando Jesus declara paz, as ondas se acalmam e tudo volta a estar em segurança. A palavra paz significa bem-estar. Shalom significa saúde e prosperidade. Então quando um judeu cumprimenta outro judeu, ele não está falando, e aí cara, às vezes a gente faz aqui na igreja, ô pastor, paz do Senhor, aleluia. O cumprimento shalom quer dizer, eu quero te ver em bem-estar, eu quero te ver em saúde, eu estou te encontrando aqui e eu quero te encontrar em prosperidade. Quando Deus declara paz sobre Gideão, Ele está falando, eu quero teu bem-estar. E o último significado, paz significa sossego, tranquilidade e contentamento. Já viu uma pessoa em paz? Pessoa em paz é uma pessoa contente. Nada mexe com ela, estou em paz. Não, mas meu time estava perdendo, aleluia, Botafogo, 16 pontos na frente, vai descer, estou em paz. Eles não ganharam pela minha vida, eu não devo nada para eles, eu estou em paz. Mas você não fica nervoso? Eu não. Por que eu vou ficar nervoso? Eles não foram na cruz por mim, Jesus foi na cruz do Calvário por mim. E a Bíblia fala que na cruz do Calvário, eu e você podemos ter paz com Deus. Nós podemos ser completos novamente. Nós podemos ter segurança. Nós podemos ter bem-estar, saúde e prosperidade. São direito daquele que está em Cristo Jesus. E nós podemos ter sossego, tranquilidade, mesmo em meio às tormentas. A palavra shalom, se você pegar cada palavrinha daquela, cada letrinha daquela, forma uma outra frase: ordem no meio do caos. Então as situações ao seu redor podem estar o maior vucu-vucu, de cabeça para o ar, perna virada, e existe um sossego e uma tranquilidade no nosso coração, uma segurança. Sabe por quê? Porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está nesse mundo. E o anjo do Senhor vira para Gideão e fala: fique em paz, sossega, fica tranquilo, porque você não vai morrer. Na realidade, você ainda tem muito para completar. Então, gente, o Senhor é a minha paz, é a certeza que Gideão precisava para fazer o que precisava ser feito. Quando Deus declarou para ele shalom, completude, solidez, bem-estar e paz, era o que ele precisava
Eu comecei falando com você que Gideão tinha que ouvir a voz de Deus para ver o que Deus via. E quando ele ouve a voz de Deus falando com ele, paz, ele entende o que precisa ser feito. Quando a gente olha para os versículos seguintes, e aí eu vou deixar de lição de casa para você ver, capítulo 7, capítulo 8, nós vemos Gideão seguindo a direção de Deus, em contraste com o que havia feito, com o que o povo havia feito. Você vê que aquele homem que parecia acovardado, dentro de um lagar, você sabe o que é um lagar? É um lugar de pisar uva ali para fazer a uva. Ele estava debulhando o trigo em outro lugar, o que parece uma posição de covarde. E aí a gente vê que na realidade Gideão estava tomando uma posição de coragem. E no capítulo 7 você vai ver que ele derruba o altar de Baal. Aquele homem que parecia medroso se levanta no poder de Deus. Aí eu me lembro de Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele pregou com ousadia, e 3.000 pessoas naquele dia se converteram a Jesus, por causa do poder de Deus. Gideão encontrou a presença de Deus, que o encorajou a viver uma vida totalmente nova. E aí Gideão até ganhou um novo nome, gente. O homem que estava escondido lá no lagar, agora é conhecido como Jerubaal. Jerubaal significa que Baal lute por si mesmo, porque ele destrói o altar de Baal, e aí o pessoal vem falar, vem cobrar ele, aí o pai dele vai e defende dele. Se Baal for Deus mesmo, que Baal se defenda. Aí ficou esse o nome de Gideão, que Baal se defenda. Jerubaal significa um homem contra quem Baal deve lutar. Ou seja, se Baal tiver algum problema, manda vir falar comigo. Aquele homem que parecia acovardado lá dentro do lagar, se levanta na autoridade e falou: tem alguém com problema aí comigo, ou seu Baal? Você lembra de Elias? Acho que o Deus de vocês está dormindo. Será que o Deus de vocês não foi tirar um cochilinho, não? É nessa maneira que a gente pega o Espírito de Deus, que zomba dos seus inimigos. Meu Deus, Salmos. Deus zomba dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque maior é o que está conosco. A gente sabe quem a gente serve. Gideão se levanta encorajado, animado, derruba o altar de Baal. Ainda vira e fala: se Baal tiver um problema, manda ele lá para casa, que eu resolvo o problema dele. E a gente fica com medo do inferno, e a gente fica com medo do diabo, e a gente fica com medo de Jezabel, que manda um recado depois para Elias: ô Elias, vou acabar contigo. E Elias entra numa deprê. A gente precisa se levantar, como Gideão se levantou, na força de Deus, para fazer o que nós precisamos fazer para o reino de Deus. Mas para isso, a gente precisa ouvir a voz que nos encoraja. A gente precisa ouvir a voz que dá para a gente um destino, que dá para a gente força, que dá para a gente um plano, que mostra estratégias para a gente. A gente precisa permanecer ouvindo a voz de Deus. Cristãos precisam continuamente ouvir a voz de Deus. Ou seja, estou terminando. Ouvir a voz de Deus deu a Gideão uma nova disposição, mas sua atitude, com base no que Deus disse, deu a ele uma nova reputação, e até foi contado como um herói da fé. Você pode depois ler em Hebreus capítulo 11, se não me engano, lá pelo verso 32, até Gideão foi citado como um homem de fé. Vou terminar com Juízes capítulo 8, vai lá comigo, Juízes capítulo 8, finalzinho da história.
verso 22 e verso 23. Você vê que o povo estava querendo retroceder de novo. Você lembra que Gideão vence a batalha com os 300? Vê que tinha muita gente para lutar a guerra. Deus fala assim, ó, primeira lição, covarde fica de fora, porque medo contamina. Quem é que está com medo? O medo é um espírito, gente. Por isso que Timóteo diz, Deus não nos deu espírito de medo. Esse espírito de medo, ele tenta contagiar a gente para paralisar a nossa fé. Então, primeira coisa, aos covardes, pode ficar de fora. E aí não sei quantos mil ficaram de fora. Depois outro teste, um montão de gente ficou de fora. Depois mais outro teste, ficaram de fora. Sobraram 300. E com a direção que Deus tinha dado para eles, da tocha, dentro do cântaro, e a hora que Deus falou para eles, eles quebraram o cântaro. E aí o próprio Deus foi desbaratando todo mundo. Meu Deus, 300 homens venceram exércitos por causa de uma direção de Deus. E aí depois disso o povo ficou animado. Só que o povo não estava atento. Em vez de colocar sua esperança em Deus, tentou colocar a esperança no Gideão. Porque Gideão venceu. Gideão tem que ser agora o nosso líder, é o nosso modelo. E aí eles chegam para Gideão, Juízes capítulo 8, verso 22 e verso 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto você como seu filho e o filho do seu filho. Ou seja, não é só para uma geração não, a gente quer ficar debaixo de você, porque você consegue ouvir a voz de Deus. A lição aqui não era Gideão ouvir a voz de Deus, era todo mundo ouvir a voz de Deus. E agora a responsabilidade é isso. Sabe quando a pessoa chega e fala, pastor, ora por mim, a pessoa mesmo não ora? A responsabilidade é do pastor para orar. E não é isso que Jesus nos ensina. Ele diz assim, quando vocês orarem, entra no seu quarto. Então é nossa responsabilidade. Gideão estava querendo passar isso para eles. É nossa responsabilidade sermos governados por Deus. Aí eles chegam para Gideão e falam, domina sobre nós, seu filho, filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Ou seja, Gideão aprende a lição. Aquela lição que a gente começou lá em Juízes capítulo 6, que o povo tinha saído do caminho de Deus, porque não era dependente de Deus. Gideão tem que voltar novamente e dar uma lição de novo. Vocês não aprenderam lá atrás, gente? Vocês têm que ser dependentes de Deus. Eu não vou dominar sobre vocês, Deus domine sobre vocês. Qual foi o final da vida de Gideão? Verso 32. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice. E o que me marcou é que Gideão podia ter morrido covarde. Gideão podia ter morrido como alguém escondido. Mas ele terminou seus dias bem, porque ele ouviu a voz de Deus, a voz que nos encoraja. Ele colocou em prática aquilo que ele ouviu. Minha chamada para você nessa noite é durante essa semana, para você buscar a Deus, na sua oração, no seu período de meditação, ouça a voz de Deus e pratique aquilo que Ele coloca no seu coração. E você vai ver os resultados que o próprio céu vai estabelecer sobre a sua vida. Quem recebe essa mensagem nessa noite, você pode se colocar de pé, por favor?